Muito bem, bom dia a todos. Mais uma reunião hoje com a nossa maravilhosa Márcia Galo. Que assunto lindo. Estou um pouquinho sem voz, desculpa, mas eu quero muito fazer oração com vocês. Então, para a gente iniciar esse encontro, baixamos a fronte e vamos fazer uma referência para o nosso Pai amado. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom, misericordioso e nos acolhe, nos ama, nos guia, nos instrui, nos salva. Obrigada, Senhor, por mais esse dia. Deus, queremos caminhar contigo, então ajuda-nos a desejar uma vida que seja conduzida por ti. Hoje, por favor, nos encha de sua sabedoria, poder e força do teu Espírito. Ilumina, Senhor, dá-nos a coragem de estar quieto e confiar em ti durante nossa jornada. Nos ensina a ouvir o teu Espírito e nos mostra como é te obedecer fielmente e te seguir de maneira ousada. Ilumina, Senhor, que a voz da Márcia nos inunde, nos instrua, clareie o que tiver obscuro, o que tiver conflituoso. Derrama, Espírito Santo maravilhoso, todo entendimento nessa reunião. Abençoa a vida de cada uma das pessoas que estão presentes e abençoa, Senhor, quem estiver ouvindo essa aula em outro momento. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. O tema da nossa aula hoje, eu vou falar sobre a Páscoa. Estou achando que está meio escuro aqui no meu rosto, mas tá bom. A Páscoa, para nós que somos cristãos, né? A maioria aqui está participando, pelo menos, da aula é cristã. E também quem vai assistir, se não tem ainda intimidade, não conhece, é uma oportunidade para saber um pouco mais sobre o que é ser cristão. E a Páscoa é o ponto alto do cristianismo. Mas o que é Páscoa, né? Da onde eu vou falar um pouco sobre a história da Páscoa, e porque muitas pessoas não conhecem, a gente comemora a Páscoa, mas não sabe a história da Páscoa. Então, Páscoa, né, que é comemorada no mundo todo, ela vem da palavra do hebraico Pessah, que significa passagem. Mas por que passagem, né? Porque a Páscoa, ela foi comemorada a primeira vez pelos judeus para celebrar a libertação do Egito. Então, a palavra passagem veio da passagem do povo, quando saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E depois que eles fizeram essa passagem, eles começaram a comemorar todos os anos essa passagem que é chamada por nós de Páscoa, na tradução. E o povo hebreu, né, eles tinham como tradição naquela época, não tinha ainda escrita, de contar histórias. Então, a história do cristianismo, a história do povo foi sempre contada de geração para geração. Os pais contavam para os filhos, depois para os netos, e assim a história foi sendo passada. Então, a palavra surgiu lá depois da passagem do povo pelo Mar Vermelho, quando eles saíram da escravidão do Egito para ir para Canaã. E o povo, Deus sempre falou com seu povo. Então, com Moisés, ele foi a pessoa com quem ele conversou pessoalmente, né? Deus veio, falava com Moisés e passou para Moisés os mandamentos. Mas por que Deus precisou de colocar mandamentos? Porque, assim, naquela época,
o povo vivia no Egito. Lá no Egito havia vários deuses, muitos deuses, eles cultuavam vários deuses. Por isso as pragas, cada praga foi contra um deus do Egito. Então eles tinham vários deuses e eles adoravam esses deuses. E aí Deus veio falando que ele era Deus único e ele precisava provar para o povo quem era Deus. Para quê? Para criar que o povo conhecesse ele, né? Porque as pessoas ouviam falar, acreditavam em Deus, mas como eles conviveram muito tempo no Egito, eles tinham aquela visão de deuses do Egito, agora é um Deus só. Então, muitas pessoas falam assim: nossa, mas por que que Deus fez tanta guerra, matou tanta gente, e era um Deus, parece tão bravo, tão rigoroso, tão cheio de leis? Porque ele precisava mostrar para o povo como era que se relacionava com ele, porque cada Deus naquela época tinha um tipo de sacrifício, um tipo de adoração, as pessoas tinham o hábito de oferecer pessoas em sacrifício, virgens, animais, fazer vários cultos. Então Deus fez os mandamentos para que o povo entendesse como é que a gente adora esse Deus único. Então ele veio através de Moisés, falava com o povo, explicava como é que ele pensa, como é que é andar com ele, o que é que agradava a ele, que Deus era esse, para o povo conhecer a Deus. Aí depois, Deus sempre falou com o povo, né? Então, primeiro foi com Moisés, aí depois ele foi usando vários profetas, que estão todos na Bíblia. Eu não vou falar sobre eles, porque o intuito é falar mesmo sobre a Páscoa. Então Deus mandava profetas, os profetas falavam com o povo, explicava como é que Deus falava, não façam assim, façam desse jeito, eu estou com vocês, eu amo vocês, eu protejo vocês, eu sou o Deus de vocês. O povo não entendia o que é que era ser filho de Deus, o que é ser protegido por Deus. E aí Deus passou por todos esses profetas até que veio quem? Jesus Cristo. Então, quem era Jesus? Jesus era o filho mais velho de Deus. Por que que fala a palavra unigênito? Por quê? Porque ele é o único entre Deus e um homem, no caso Maria. Esse encontro fez com que Jesus fosse único. Não tem outra pessoa que seja filho de um humano com Deus. Então, por isso ele é o filho unigênito, porque ele é único, não teve outro e provavelmente não terá, né? Ele é o único. Mas por que que Deus manda Jesus? Porque assim, Deus falou com Moisés, explicou quem ele era. Que o povo não entendeu. Deus vinha com profetas e fala o que Deus espera de nós como filhos, o que é um relacionamento com Deus, o povo não entende. E até hoje a gente não entendeu, mas enfim, Jesus veio como sendo a palavra de Deus para nós. Não tinha intermediário. Deus fala com alguém, alguém fala com os homens. Não. Deus mandou o filho dele, que sabia como ele pensava, sabia como era Deus e que era Deus na terra, né? E aí Jesus vem, faz milagres. Jesus fala sobre o amor, fala sobre o perdão, tira a imagem de Deus, Deus que só castiga, Deus que mata, Deus mau, Deus justo, que está com um cajado jogando pragas, matando pessoas. Essa era uma imagem que o povo tinha, porque no começo do relacionamento, Deus precisava mostrar para o seu povo, para nós, daquela época, quem era Deus. Que ele era poderoso, sim, que ele sabia de tudo, que ele ouvia tudo. E o povo tinha como tradição fazer sacrifício aos deuses, porque era assim que era feito na época antiga.
Aí Jesus vem e diz: eu sou o sacrifício de Deus, porque Deus deu o único filho dele para como sacrifício por nós, para que nós entendêssemos que Deus é amor, que Deus faz sacrifício, grande sacrifício por nós, porque até então éramos nós que fazíamos sacrifícios por Deus. Sacrificava animais, e o povo vivia fazendo sacrifícios e flagelos, e não entendeu, até hoje eu acredito que a maioria de nós não entende o que é andar, ser filho amado de Deus. A gente continua vendo Deus como um juiz que julga, que castiga. Não, não é isso, não foi isso que Jesus veio mostrar para a gente. Jesus veio mostrar que Deus é bom, que Deus é amor, que quando Deus quer um relacionamento com a gente, que a gente confie nele como um pai amoroso, um pai que cuida, que ama, que quer o melhor, que quer que a gente seja feliz. Ele criou essa terra toda para nós, tudo perfeito, tudo funcionando. Mas por que a gente não consegue ter esse sentimento? Por causa das relações que nós temos na Terra. Então, nós somos filhos de pais que têm problemas emocionais, que nos criticam, que nos julgam, que nos subestimam, que nos abandonam, que nos criticam, que nos julgam. E aí a gente faz essa correlação entre o nosso Pai terreno, que é falho, com o Pai celestial, que é perfeito, que é amor. Qual que é a maior intenção de Deus? Para que Deus nos criou? Deus nos criou para nos amar, para que nós sejamos felizes, para que a gente tenha uma vida plena, que a gente confie nele, que a gente entenda que ele está zelando por nós. E o pecado, o tal do pecado, que é o que nos condena e nos afasta de Deus. Porque Deus está lá, sempre pronto, sempre disposto a nos perdoar, a nos ajudar, a nos servir, a nos amar. Quando Deus colocou o pecado, os 10 mandamentos, lá atrás em Moisés, foi para quê? Uma direção para a gente seguir, né? Por quê? Porque a gente não se conhecia Deus, então precisava de uma direção, uma doutrina, né? Todos nós somos assim. Se eu tenho uma empresa e chega alguém para trabalhar na minha empresa, eu apresento a empresa para a pessoa, eu digo, olha, aqui funciona assim, aqui tem esse horário, você faz isso, eu gosto das coisas assim, aqui funciona desse jeito, comigo funciona desse jeito. A mesma coisa na nossa casa, a gente tem, cada casa tem um funcionamento, uma forma de existir. Então, se a gente contrata alguém para trabalhar, ou mesmo você recebe um hóspede, alguma coisa, você vai apresentar a casa para a pessoa, como que a sua casa funciona, como que é o jeito como você faz com que as coisas funcionem na sua casa. Então, Deus dá os mandamentos. Os mandamentos é para não nos afastar de Deus, porque o pecado traz autocondenação. Lembra lá do Éden? Depois que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, foram eles que se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou deles. Deus continuou mantendo o hábito, que era de todos os dias, ir ao jardim do Éden e conversar com Adão, né, e com Eva, esse relacionamento. O que atrapalhou o relacionamento foi Adão. Ele se afastou de Deus, que é a mesma coisa que nós fazemos. Então, quanto menos nós pecarmos no sentido fazer as coisas que agradam a Deus, e na verdade essas coisas fazem bem para nós, mais nós vamos estar alinhados com Deus. Quanto mais a gente peca, se sente pecador, mais a gente se afasta de Deus. Então, quando Deus colocou os 10 mandamentos, foi isso: olha, vocês seguem por esse caminho,
Esse é um caminho bom, é um caminho que eu estou dizendo para vocês andarem, para vocês não se sentirem culpados e estarem próximos a mim. Para a gente manter essa intimidade, esse relacionamento. Aí depois vem os profetas, Deus continua explicando, e por último vem Jesus. E quem é Jesus? Jesus vem, e em várias passagens, ele fala quem ele é. Ó, eu vou ler algumas passagens, porque eu não sei de cor, né? Então, em João 10:30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Nessa passagem, Deus não está anulando sua identidade nem a de Deus. Cada um é um. Nessa citação, Jesus afirma que quem conhece a Jesus, conhece ao Pai. Então, Jesus vem para que a gente tenha essa intimidade, para que a gente veja como é Deus. Jesus vem falando, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem eu e o Pai somos um, quer dizer, eu estou aqui representando 100% o meu Pai. Tem outra passagem em João também, 12:45, que Filipe pede para Jesus assim, Jesus, me mostra quem é o Pai. E Jesus responde, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são de mim mesma, são do Pai que está em mim e é Ele quem faz as obras. O tempo todo Jesus está falando para nós, vocês querem conhecer a Deus? Conheçam a mim, porque eu estou aqui representando Deus. Eu estou aqui com vocês. Falem comigo, conheçam a mim, façam seus pedidos, me sigam, porque aí vocês vão estar fazendo a vontade de Deus Pai. Uma outra. Nossa, gente, meu celular tá dando pouca bateria. Só um minuto, eu vou ter que ver o carregador. Então, como eu estava, bom, voltando, então, o tempo todo Jesus está falando para nós, explicando para nós, eu estou aqui representando o meu Pai, vocês conhecem a mim, conhecem ao Pai, se vocês entenderem a mim, vocês entendem ao Pai. Para quê? Para tirar de nós aquela ideia de Deus castigador, Deus que só faz justiça, Deus que quer matar, que não, não, Jesus veio para falar para nós. Deus é amor, Deus ama vocês. Deus criou o ser humano para habitar na terra, para ser feliz e para se sentir amado. Jesus, né? Como que Jesus se apresentava? Então, como era o que eu falei é sobre o amor de Deus para nós, que Jesus vivia o tempo todo falando. Eu vim aqui em nome do meu Pai. Quem vê ao Pai vê a mim. Quem conhece ao Pai conhece a mim. Eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Estou em sintonia com meu Pai. E Jesus prova, né, o amor dele por nós. Quando ele fala em João também 3,16, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual que é o intuito de Deus? O intuito de Deus é que a gente viva aqui, seja feliz, conheça e confie em Deus e volte a viver com Ele na vida eterna. Fomos criados por Deus, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e qual que é o intuito de Deus e o que é que nós temos que viver, de que forma? De viver de uma forma aqui que a gente conheça Deus de uma maneira tão profunda e verdadeira, porque nós vamos voltar a conviver com Ele. Então, assim, se a gente viver, eu sou pecador, eu não mereço ser amado,
eu mereço ser castigado, eu mereço sofrer, eu estou aqui para sofrer, como é que nós vamos voltar para viver com Deus? A gente não vai conseguir estar na convivência com Ele, porque a gente não vai conhecer genuinamente a Deus. Nós temos muito da imagem do que falam, do que o pastor da nossa igreja prega, do que o padre prega, do que a gente ouve falar das outras pessoas. Muitas pessoas tiveram pais religiosos, né, que tiveram o tempo todo criticando, julgando, subestimando, e a gente acha que Deus é assim, e aí como é que a gente vai viver com Deus se a gente não conhece Ele? Então, eu acredito muito nisso, que o que Deus quer é isso, que a gente tenha intimidade com Ele, que a gente se sinta um filho amado, um filho que tem liberdade, que vive feliz em harmonia, que é capaz de desfrutar da terra, que é capaz de desfrutar desse amor de Deus, né? E Jesus fala para nós, cada pessoa é única, criada por Deus, com amor e com carinho. Essa passagem está em Salmos 139, 13 e 14. Vocês não precisam anotar, porque o PDF já está pronto. Quando eu terminar a aula, vocês vão receber no grupo. Então, muitos de nós não se aproximam de Deus porque não se sente amado. E esse relacionamento vem das nossas experiências aqui na Terra, né? Por tudo que nós vivemos aqui, a gente não se sente amado por nossos pais, a gente não se sente amado pelos nossos irmãos. Se a gente não se sente amado por um ser terreno, como é que nós vamos se sentir amados por Deus? Por isso a gente tem que cuidar das nossas emoções, cuidar da forma como a gente se sente perante o mundo, perante as pessoas que nos cercam, porque se a gente não consegue se sentir amado pelos nossos pais, pelos amigos, pelas pessoas que convivem com a gente não vai conseguir se sentir amado por Deus. Deus ama a todos os seus filhos, porque Ele criou, né? E todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso várias vezes Jesus fala, Jesus cansou de falar. Os profetas falaram, nós não entendemos. Jesus veio, falou, muitos não entenderam, e até hoje a gente não consegue se colocar nesse lugar de ser amado, principalmente por Deus. E recebe muitas críticas, muito julgamento, muitos você não consegue, você não é capaz, você, eu não queria você, você não foi um filho desejado, muitas pessoas não foram desejadas no seu lar, na infância, seguem pela vida ainda convivendo com pessoas onde ela não se sente amada, então ela não consegue ter esse acesso ao amor genuíno e verdadeiro de Deus. O, o amor de Jesus, que é a imagem e Deus aqui entre nós, ele abriu mão. Olha só, que Jesus, como é que Jesus provou o amor dele por nós, né? Porque Deus prova de uma forma. E Jesus, que é Deus, abriu mão dessa divindade para se colocar aqui como homem, para sentir tudo como homem, para viver entre nós. Eu acredito pessoalmente, Márcia, né, que o intuito é que que Jesus sentisse, né, tudo que nós sentimos, porque uma coisa é ouvir falar, né, uma coisa é você falar assim, fulano foi discriminado, né, os negros têm esse discurso, e eu não entendia isso até um dia eu conversar com uma pessoa negra, e ela falou para mim assim, Márcia, só os negros sabem isso.
ninguém vai saber o que é sentir-se discriminado. Por quê? Porque é um olhar, né? É um jeito, não é, não é ouvir falar. Então, Jesus veio na Terra para sentir-se homem, saber como é que o homem se sente, para poder ele realmente saber verdadeiramente o que é ser homem, porque lá do céu eles ouvia falar, mas aqui na terra ele sentiu e viveu como um homem. E ele, por amor e obediência a Deus, se oferece como sacrifício. Para quê? Para que a gente, ele vem como o cordeiro. Antigamente se oferecia, né, fazia-se os sacrifícios, tal, como para provar que você amava a Deus, era obediente a Deus. Aí Jesus vem e se oferece como o último sacrifício. Nada pode ser mais sacrificante do que uma pessoa oferecer o seu corpo, o seu sangue, a sua vida para salvar outro. E esse outro são todos, sem discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele fez isso por todos nós. Para quê? Para a gente se livrar da culpa, porque a culpa nos afasta de Deus. Então, Jesus vem como um ser divino, mas colocado como homem, que sente, vive como homem, para depois se oferecer em sacrifício, dizendo assim, ó, através de mim, todos os pecados de vocês estão perdoados. Para mostrar que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, das nossas dificuldades, nós somos amados. Agora, qual é o problema do pecado? O problema do pecado é que ele nos afasta de Deus. A gente se sente, eu não sou digna. A maioria tem muita gente que simplesmente não vai para a igreja, que não se afastou da igreja porque cometeu um pecado, e aí é julgado pelos pastores, pelos irmãos da igreja, você não é mais digno de estar aqui entre nós, porque você pecou. Então é expulso da igreja. E Jesus vem e fala assim, ó, os seus pecados já estão perdoados, o que você cometeu, o que você comete, os que você vai cometer. Só que você tem que se arrepender deles, para que o sangue e o meu sacrifício tenha valido a pena. Deus nos conhece, do mesmo jeito como nós, que somos mães, a gente já conhece nosso filho, então, por exemplo, a gente sabe qual que é o pecado do nosso filho, qual que é a dificuldade, onde é que ele vai errar de novo. E a gente sabe, a gente perdoa e ensina de novo. Não faz isso, meu filho. Você usa o banheiro, você tem que dar descarga. O filho não dá descarga. A gente fala, poxa, você tem que dar descarga no banheiro. Ele não dá descarga. Você entra no banheiro, se você tem mais de um filho, você sabe quem foi que passou por lá. Por quê? Porque nós conhecemos nossos filhos e assim mesmo é Deus. Ele nos conhece, sabe que somos falhos, mas o que ele espera de nós? Que a gente se arrependa e mude essa rota, porque o pecado não faz mal para Deus, faz mal para nós. O pecado nos afasta de Deus. Deus está lá, soberano, pronto para nos abraçar, para nos receber, para nos amar. Por isso, Jesus vem, oferece a sua vida, o seu corpo, o seu sangue. Por isso, na Páscoa, a gente comemora a Santa Ceia, porque na última ceia de Cristo, Cristo pega o pão, pega o vinho e fala para os discípulos: esse pão sou eu me reparto entre todos vocês. Cada um de vocês recebe um pouco de mim como sacrifício. Esse vinho é o meu sangue, representa o meu sangue que eu ofereço a todos vocês, como sacrifício que eu estou fazendo em nome do meu Pai, para que vocês entendam o nosso amor por vocês, o amor de Deus, o meu amor.
É isso que Cristo faz quando ele prepara a Santa Ceia, né? Ele faz isso, gente, a celebração da Páscoa, então Jesus foi sacrificado e ele desce à mansão dos mortos. Por que que ele tem que ir lá? Por que que ele vai lá na mansão dos mortos, onde estão os mortos? Ele vai lá explicar quem ele é, que ele veio também pelos que já morreram. Então, ele vai à mansão dos mortos, fica lá, explica: eu sou Jesus, eu vim em nome de Deus, estou aqui como morto, me igualando a vocês. Esse sacrifício também é por vocês, é inclusive por quem já morreu. E depois ele vem de novo, se apresenta aos discípulos e a todo o povo e fala: olha, agora eu vou subir para o meu Pai. Isso é o que todos nós podemos fazer, nós temos acesso a isso. Acredita em Jesus, segue os mandamentos nesse sentido de ter intimidade com Deus. Para quê? Para viver com Ele na vida eterna. Então, e Jesus também falou: esse meu sacrifício também é pelos que ainda vão nascer, porque Deus sabe que nós vamos pecar, que nós estamos naquele aprendizado, sabe, de caminhar, cai, levanta, até aprumar, andar, caminhar e correr. Correr para onde? Para os braços de Deus, para a eternidade. Lá é nosso lugar. Nós somos feitos à imagem, semelhança de Deus. E o que é que Deus espera? Um relacionamento conosco. Esse relacionamento de pai. Qual a oração que Jesus ensinou? Pai nosso que estás no céu, né? Não é sua santidade, ó grande Deus. Não, é Pai nosso. É de intimidade. Então, Deus quer proximidade com a gente. Em Atos 15, 1, 35, fala muito sobre essa intimidade, essa proximidade que Deus quer com a gente. Então, não existe filho mais amado ou menos amado. Não existe filho mais importante ou menos importante. O que existe é filho mais próximo e filhos menos próximos. Então, o que Deus espera de nós? Essa proximidade, né? Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Um mora junto comigo, outro mora distante de mim. Qual desses dois tem mais proximidade a mim? O que está morando comigo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, mas você só fala do seu filho caçula. É porque tem o dia a dia entre nós, tem as coisas que acontecem e que eu vou comentando e tal. Já o filho que está mais distante de mim, porque ele mora mais longe, a gente se fala 2 vezes por semana, eu não falo muito. Por quê? Porque eu não estou tão próxima a ele. Eu amo ele igual, eu me preocupo igual, mas eu tenho menos coisas para falar. Por quê? Porque é por causa dessa proximidade. Ele está mais longe de mim. E Deus é a mesma coisa. Então, Deus fala que Ele quer que nós estejamos próximos a Ele. Para quê? Para conhecê-lo de perto, né? Para a gente ter coisas para contar sobre Ele todos os dias. Se você tem uma experiência com Deus todos os dias, você fala assim: nossa, eu sinto Deus. Por quê? Porque Ele está aqui comigo o tempo todo, em tudo, a todo momento. Isso é viver dando graças. É assim, eu vejo o amor de Deus e o cuidado de Deus por mim todos os dias, em todos os momentos. Então, eu falei isso, mas eu vou repetir, que muitos de nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós. Nós nos afastamos dele. Por quê? Porque a gente se sente indigno, pecador, enfim, outras coisas, né? Eu acabei de receber aqui um cafezinho, aí Deise. Porque Deus ama todos, porque você tem vários filhos, quem tem 2, 3 ou mais, não tem filho que você ama mais ou filho que você ama menos, o que tem é filhos mais próximos e filhos mais distantes.
Então, essa é a mesma proximidade que Deus espera de nós. Tem naquela passagem do filho pródigo, que também eu cito, depois vocês vão receber no PDF, que fala justamente isso. Então, Deus ama os dois filhos iguais. Um filho fala assim: pai, eu quero o que me pertence e quero viver a vida do meu jeito. E o pai entrega tudo para o filho com alegria. Ele divide metade e dá para o filho. O filho vai, faz as coisas que ele quer, perde o dinheiro e ele sente o quê, gente? Se vocês prestarem atenção nessa passagem, ele fala que ele sente falta da casa do pai. E aí ele decide, pega o orgulho dele, por falta de opção, ou sabe-se lá por quê, e volta para a casa do pai. Quando ele chega lá, o pai recebe ele de braços abertos. O pai não fica assim, mas o que você fez com o dinheiro? Nossa, mas você gastou tudo, você gastou com mulher, gastou com bebida, você jogou seu dinheiro fora e agora você volta? Não. Isso quem faz são os homens que cobram, que querem que o outro viva de acordo com ele. Mas Deus não. Deus quer que a gente volte para Ele com amor, com alegria. Ele está sempre de braços cruzados, nos esperando em amor. E Deus ainda faz uma festa para Ele. Deus manda matar o novilho maior, o mais perfeito, manda fazer uma festa para receber esse filho. Ele pega o anel da família e coloca no dedo do filho. O filho está descalço, ele volta e dá sandálias para o filho. Para quê? Para o filho entender que ele é amado. E quem errou foi ele, mas ele foi e voltou, e o Pai recebe a gente de braços abertos sempre, e é isso que ele espera de nós, que a gente volte para ele, para se sentir amado, para receber a nossa herança de amor, para a gente estar sentado com ele na eternidade, nessa mesa de banquete, onde a gente é feliz, onde não nos falta nada. Então, a gente tem que aprender a conviver com Deus. Outra coisa que Deus espera de nós é a intimidade, né? O que é intimidade? É também isso, que não existe filho mais querido ou filho menos querido. Existe filho mais íntimo de Deus, que conversa com ele todos os dias, que tem essa intimidade de pai e filho, que fala assim, poxa vida, pai, isso está me incomodando, o que eu posso fazer para melhorar? Eu preciso confiar mais. Como eu faço para entregar a minha vida a Ti, para seguir os Seus conselhos, para viver em harmonia, em sintonia, em conexão com você, com Deus Pai? É isso que Ele espera de nós, que também nós temos que entender que Deus não quer que a gente se afaste. Ele não se alegra em nos castigar. Na verdade, não existe castigo. O que existe? A lei de causa e efeito. Deus preparou o mundo perfeito, girou e entregou para nós. E nós estamos aí vivendo nesse mundo as normas e as leis que Deus criou do universo. E nós temos que entender que aquilo que nós plantamos é aquilo que nós colhemos. E é sobre isso, é isso que Jesus vem ensinar. Voltem a amar, a seguir Deus Pai que vive no céu. Ele que é o melhor. Nós nem sabemos o que nós queremos, porque o que a gente quer hoje, talvez a gente não queira daqui a 5 anos. E o que a gente quer hoje talvez não seja o que a gente desejou há 5 anos atrás. Então, se Deus ficasse com uma varinha mágica, a gente deseja e Ele realiza, nem sempre isso é o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós. E sempre é em amor, não é em castigo, não é em justiça. Porque o que o povo antigamente, Deus é justo, Deus faz justiça com as próprias mãos. Se você não fizer o que Deus espera de você, você vai ser castigado por Deus. Deus vai matar. Não é isso. Jesus veio justamente para provar para a gente que Deus é amor. Ele nos ama, apesar de sermos falhos, apesar de sermos pecadores. Na Bíblia também fala que Deus odeia o pecado, porque o pecado afasta os filhos dele, mas ele ama o pecador.
Muitas pessoas não entendem essa relação. Deus nos ama, que somos pecadores, e odeia o pecado, porque o pecado nos afasta dele. Então a gente tem que procurar acreditar em Jesus, viver e procurar essa intimidade, essa proximidade ao Pai, manter conexão, sintonia, procurar estar na sua presença e viver a graça. O que que é a graça? É receber tudo que Deus tem para nos dar com alegria, com amor, permitir receber, se permitir ser servido, se permitir ser amado, entender que Deus quer o nosso bem, Ele quer que a gente volte a viver com Ele na eternidade, com alegria, e que a gente viva aqui uma vida de alegria, não uma vida de sofrimento, de justiça. Nós precisamos aprender a ser amados por Deus, porque essa é a grande dificuldade da maioria de nós, sentir-se amado, sentir-se merecedor desse amor que nos ama apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas, apesar de todo dia a gente usar o banheiro e não dar descarga, né? Apesar de todos os dias a gente cair e levantar. Quando a gente vive acreditando nisso verdadeiramente, a gente consegue se colocar no lugar de filho amado. Eu vivo a graça de Deus, eu vivo o amor de Deus, eu estou pronta para viver o melhor dessa terra, porque eu sou feita à imagem e semelhança de Deus, porque Jesus Cristo, o único Filho, o exclusivo, que não terá outro, veio e deu para mim um pedaço do seu corpo, um pouco do seu sangue, para me livrar dos meus pecados, de tudo que eu já cometi e do que eu ainda vou cometer, porque Deus sabe que nós vamos errar. E o que Ele espera? Que a gente se converta, né? A palavra conversão é isso. Nós estamos indo no caminho. Aí Deus quer que a gente converta e volte para o caminho, que é o caminho dele, o caminho da eternidade, para voltar a viver com Deus, ao lado de Jesus Cristo, lá no céu. Então é isso que. Ah, agora, né? Vamos falar sobre a tal da Páscoa dos Ovos. Então, da onde vem? Né? Porque o pessoal fala assim, mas Deus, Jesus, Páscoa, ovos, coelho. Então, assim, os ovos de Páscoa, a história, né, de onde vêm esses ovos de Páscoa? Então, surgiu na França, no século XII. O que aconteceu? O príncipe Luís XII, foi a época das cruzadas, né? Que o povo saía perseguindo e colocando o evangelho a ferro e fogo, onde você era obrigado, né, a ser cristão. Nessa época, o rei voltou de uma cruzada e trouxe com ele muitas coisas que ele encontrou, inclusive ovos. Então, ele trouxe muitos ovos. Quando ele entrou na cidade com essa vitória, com todo o despojo, né, tudo que ele tinha conquistado, era a quaresma. E aí o que aconteceu? Ele saiu distribuindo ovos para todo o povo que estava recebendo ele, que era normal, né? Quando o rei voltava de uma vitória, o povo fica todo mundo esperando, louvando a vitória. E aí ele distribuiu esses ovos. Como era a semana da quaresma, ia chegar o domingo de Páscoa, o povo enfeitou esses ovos e botaram na mesa, já comemorando Páscoa, século XII. E aí, depois desse ano, todos os anos, as pessoas acharam bonito esses ovos na mesa, a fartura, e seguiu. Isso na França. Depois de muito tempo, já no século XVIII, antes disso, os alemães, né, começaram a pintar os ovos, para os ovos ficarem decorados e enfeitar a mesa de Páscoa. Aí, quando
no século XVIII, quando os alemães, já nos Estados Unidos, na Califórnia, quiseram continuar com essa tradição dos ovos, não tinham ovos nessa quantidade necessária. O que eles fizeram? Eles criaram os ovos de Páscoa de chocolate para enfeitar a mesa de Páscoa. Então, essa é a história dos ovos de Páscoa. E os cristãos adotaram os ovos à mesa, né? Porque o ovo é sinal ai, de nascimento, de vida, né? Nós somos concebidos na fecundação de um óvulo, né? E os animais, os que não nascem dentro de um ovo, né? Eles são concebidos e também têm um óvulo dentro de si para que aconteça a vida. Então, passando desde Moisés, onde começou a Páscoa, a passagem, até Jesus Cristo, que também é uma passagem, a passagem, qual a passagem? Onde nós deixamos de ser pecadores, porque temos todos os nossos pecados lavados pelo sangue e pelo sacrifício do corpo de Cristo, até os ovos de Páscoa, que é o que a gente vê e conhece hoje. Então, vamos, eu espero que tenha trazido clareza para vocês, e agora vamos às atividades. Então, eu escolhi como livro O Mestre do Amor, do Augusto Cury. Nesse livro, ele fala sobre as emoções de Jesus. Como Jesus foi esse homem que tinha todas as suas emoções sob controle. Porque o nosso problema não está muitas vezes na fé, né? A fé está acima, é espiritual, é essa conexão de intimidade e proximidade com Deus. A maioria dos problemas são nas nossas emoções. E nesse livro, o Augusto Cury fala sobre como Jesus lidou o tempo todo com as emoções dele. Ele foi rejeitado, ele foi subjugado, ele foi criticado, mas ele sempre sabia quem ele era. E isso fez com que ele conseguisse conviver com todo mundo, sem mimimi, sem dor, sem ser agressivo demais, sem ser vítima, nada. Então, é um livro muito interessante. Eu li esse livro faz tempo e eu vou até reler porque ele é muito interessante. O filme, gente, eu recomendo uma série da Netflix que chama Maria Madalena. Ela é uma série curta, dá para vocês assistirem, não importa, quem não conseguir assistir numa semana também não tem problema, mas o Jesus dessa série, para mim, é um Jesus maravilhoso, porque assim, Jesus, mesmo sendo o principal na Terra, sempre se pôs como coadjuvante, sempre, porque ele é aquele que servia, é aquele que lavou os pés, é aquele que se pôs para trás, para que o outro se sentisse mais importante, e o tempo todo ele falava: não sou eu, é Deus em mim, não é a minha vontade, é a vontade do Pai na minha. Então, assim, Jesus, mesmo sendo o grande homem dessa terra, ele sempre se pôs como coadjuvante, colocando Deus como principal. E tem um outro filme, é pequenininho, é da minha igreja, e é assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que a gente foque nisso, que ele nos amou tanto e nos ama tanto que deu seu filho como sacrifício por nós, para que a gente entenda, né, o que é andar com ele. Inclusive no site da igreja tem vários filmes curtinhos sobre a história de Cristo e é bem interessante, bem leve, até para criança. A modelagem é Jesus, mas eu gostaria que vocês observassem, inclusive nesse filme, nessa série de Maria Madalena, esse Jesus, que ele é tão amoroso. De todos os filmes que eu assisti de Jesus, esse foi o que eu falei: nossa, que Jesus
simples, que Jesus acessível, sabe assim, tranquilo, um homem comum como nós, sabe? Então, é para a gente modelar esse Jesus nesse sentido. Como é que eu posso fazer para ser simples como Jesus, não complicar, não querer ser mais importante que meu irmão, não querer saber mais que ele, não querer julgá-lo disfarçado, de assim, ai, ele poderia ser melhor, né? Nossa, coitado do meu irmão. Não, não é assim. É coitado de mim que consigo me enxergar no meu irmão. É nesse sentido, né, que eu gostaria que a gente modelasse em Jesus. O estudo bíblico é Lucas 15, do 11 ao 32. É mais a passagem do filho pródigo, mas podem ler Lucas todo. E eu quero que vocês leem, parem, analisem as palavras de como o Pai espera ansioso por nós. Deus, como nessa passagem em que o Pai fica o tempo todo olhando para o portão para ver quando o filho volta, que eu acredito que é assim que Deus fica. Nossa, será que esse meu filho está voltando? Nossa, não vejo a hora dele voltar a viver comigo, estar próximo a mim. Então, essa passagem do filho pródigo. O jejum, aproveitando que nós estamos aqui na Semana Santa, é tirar a carne, o frango ou o peixe de uma das refeições durante todos os dias até a Páscoa, até a celebração da Páscoa. Então, assim, você vai se alimentar, tira a carne ou o frango, ou o que você tiver como a proteína, como a coisa mais deliciosa do seu prato, você não vai comer em uma refeição só, não precisa tirar em todas. Quem quiser tirar em todas, fique à vontade. Quando na Semana Santa, gente, outra coisa que eu vou falar para vocês. Na Semana Santa, quando eles fazem o jejum desde aquela época, depois de Moisés, que o povo começa a celebrar a Páscoa, quando eles tiram a carne, é para lembrar da época do deserto, em que eles só comiam o maná. Porque hoje em dia eu vejo, não pode comer carne, mas come peixe, come bacalhau, come camarão. Não é esse o intuito. O intuito é lembrar da época em que se viveu durante anos com o mínimo, com sem o manjar. Então, Deus deu o maná todos os dias, eles ficaram comendo aquilo. Então, na Semana Santa, eles tiravam a carne do prato para se lembrar da época em que eles comeram e viveram com o mínimo e conseguiram sobreviver. Então, a minha proposta é que a gente tire isso em lembrança que Deus, durante o ano todo, ele provê para nós tudo, que talvez muitos de nós já tenhamos passado o dia sem uma carne, sem uma comida deliciosa, mas nós chegamos até aqui, que Deus provê tudo. Então, é nesse intuito, tirem a carne, o frango ou o peixe de uma das refeições. E o desafio da semana é que na ceia da Páscoa, do domingo de Páscoa, quem achar confortável, que façam a Santa Ceia antes da começar a alimentação, peguem um pedaço de pão, peguem vinho ou suco de uva para quem não bebe, ou até água, mas façam a celebração da Santa Ceia. Expliquem para a família de vocês, lugar onde vocês estiverem, o que aquilo significa. Significa que Cristo veio em sacrifício por nós, respeitando a vontade de Deus Pai, e deu o seu corpo e o seu sangue por todos nós, sem exceção, por quem já morreu, por quem vive e por quem ainda vai nascer, para que as pessoas comecem a entender quem é Cristo, o que é esse tal de sacrifício, para a gente começar a ter mais entendimento sobre isso. Então, eu termino por aqui, né? Hoje até estourei o horário, falei um pouquinho demais,
Mas eu espero que vocês tenham compreendido sobre a Páscoa. Isso é o que eu aprendi. Pode ser que tenha mais coisa, pode ser que vocês ainda não concordem com alguma coisa, mas vale a pena até pesquisar. Então é isso, uma semana maravilhosa para todos vocês. Eu espero que tenha sido agradável, que tenha acrescentado alguma coisa. E uma semana de Páscoa maravilhosa, que a gente tenha proximidade a Deus, que a gente tenha intimidade com Deus e que a gente se sinta amado por Ele e que lembre sempre, quando a gente chegar lá na eternidade, Ele vai estar assim no portão, ó, nos esperando de braços abertos. Um dia excelente para vocês. Gratidão pela companhia e o tempo. É isso. Feliz Páscoa.